Você já se pegou pensando, eu só preciso de mais uma conversa para poder fechar essa porta? Se essa pessoa me explicasse por que terminou comigo, talvez eu conseguisse seguir em paz. Se essa frase ressoa aí, fica comigo, porque hoje a gente vai tentar fazer uma autópsia psicanalítica e oracular desse assunto e entender por que a gente se engana tanto achando que a nossa cura depende da resposta do outro. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Adriana Paula, eu sou estudante de psicanálise, já estudo tarô há alguns anos, mas o que me dá base para estar aqui agora falando um pouco com vocês foram mais de 20 anos de análise, onde eu pude me ver por dentro, entender padrões meus e por que eu me comportava de determinada forma. Junto da análise e do tarô, eu pude me reescrever. E o que eu quero compartilhar com você é quem já viveu na prática certos comportamentos. E hoje eu consigo ter relações melhores, fazer escolhas melhores e estar menos dependente do externo, porque agora eu tenho um entendimento do que me leva a buscar determinadas situações. Esses nossos padrões, essas nossas feridas, elas falam muito alto com a gente. É como se ficasse ecoando no meu ouvido, eu preciso atender aquilo. E aí você começa a se compreender mais e entender o que eu posso fazer, o que eu posso pensar, o que eu posso aprender para sair desse padrão e ter uma relação melhor e se sentir mais pleno em você, sem tanta dependência do externo. Essa reflexão de hoje, ela nasceu de um post de um psicanalista que eu gosto muito, chamado Fernando Segredo. Ele está no Instagram como @psifernandosegredo. Eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição. E vou ler para vocês algo que foi fundamental para mim nesse post. Ele fala o seguinte: fechamento real não precisa de plateia, de resposta, nem de reconciliação. Esperar consciência de quem te feriu não é esperança, é terceirizar a sua cura. Eu achei isso muito potente porque na psicanálise a gente tenta entender o porquê de buscar essa última conversa, esse último encontro e o que está fazendo a gente manter essa compulsão à repetição. A gente fantasia que o outro tem a chave da nossa paz. E o Lacan chamava isso de colocar o outro no lugar de um suposto saber. Mas a verdade nua e crua é que quem precisa de explicação para seguir em frente ainda está negociando com a própria ferida. Isso não é amor, é apego ao dano, àquilo que te causaram. E aí, para a gente não ficar só na teoria e conseguir olhar para aquilo que realmente está escondido no nosso inconsciente, eu trouxe aqui o tarô. Vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar a amplificar esse modo que a gente tem atuado nas nossas relações. Então, vou tirar aqui 3 cartas para tentar trazer uma luz sobre esse padrão, tá bom? Primeiro, eu vou tirar a sombra. O que realmente nos prende a essa última conversa, que seria a sombra? Saiu a carta do imperador. Aqui parece que a sombra é de que eu preciso ter alguém dizendo para onde me direcionar, o que fazer, cuidando de mim, me dando todo um amparo emocional que esse imperador, né, de um homem forte ou de uma pessoa, não necessariamente um homem, de alguém que faz tudo para você, como se você estivesse buscando nas suas relações um pai, uma pessoa que pudesse cuidar de você. Então, o que você precisa compreender é que essa pessoa é você que vai ser. Aqui, a sombra é: se eu deixo fora a importância, o pilar, a base daquilo que eu quero alcançar, isso vai ser sempre uma sombra na minha vida, porque eu preciso aprender a me doar. Então, se aqui a gente está falando de alguém numa energia de imperador, essa pessoa ela vai fazer aquilo que é o meu trabalho. E aí eu preciso compreender que essa pessoa que está atuando como imperador na minha vida, na verdade, ela está tirando o meu poder de ter controle sobre as minhas escolhas. Aqui, se existe uma sombra da necessidade de conversar com essa pessoa, primeiro que essa pessoa tem um poder enorme. E aí eu me via na sombra desse imperador. Então, eu preciso começar a resgatar o meu poder para entender que essa última conversa, na verdade, é um apego que eu tenho de manter esse imperador na minha vida, porque essa pessoa resolve. Aquilo que eu não resolvo, ela vai lá e resolve. Só que esse poder, ele é meu. E eu acabo emprestando para uma pessoa, né, claro, na sombra, e quando essa pessoa sai da minha vida, eu fico sem rumo, eu fico sem saber. Então, agora a gente vai ver qual a defesa psíquica
que seria um mecanismo que a gente usa para não encarar essa realidade. Mais uma carta. A carta do carro. Aqui me falta entender que para minha vida ter um movimento, para que eu consiga escolher escolhas e situações melhores para mim, eu preciso ter controle emocional para ter firmeza que escolhendo qualquer dos lados eu vou me dar bem, porque a minha vida, o meu esforço, a minha dedicação depende de mim, não depende do outro. Então eu preciso dar movimento à minha vida, eu preciso encarar a realidade que quem vai escolher agora os caminhos deveria ter sido sempre eu. Mas como existia uma sombra aqui, que eu vivia na sombra do imperador, agora eu preciso compreender que a vida está me pedindo movimento. Então você precisa encarar a realidade que quando eu escolho a minha própria vida, eu vou ter certeza dos caminhos que eu quero viver, mas eu também vou ter a força para entender que se esse caminho não der certo, eu não tenho ninguém para culpar. E por isso muitas pessoas permanecem em relações que elas não são mais felizes, porque elas têm medo de, uma vez que elas se enxergam sozinhas, elas não sabem quem colocar a culpa. E se a vida dela der errado, ela vai colocar a culpa em quem se agora cada escolha depende dela. Então, essa força você vai precisar adquirir. Por isso é tão importante o trabalho terapêutico, a análise que você vai fazer com o terapeuta, para entender essas sombras do que você não consegue enxergar, para você dar andamento à sua vida. E aí agora vamos trazer uma carta que pode ser a cura desse padrão aqui. A carta da torre. Encarar que isso só não deu certo, que essa torre veio ao chão porque eu não tinha bases sólidas. Essa relação não era algo estruturado. Eu vivia na sombra de uma pessoa e fui perdendo a minha própria força, fui perdendo o meu magnetismo, fui perdendo a minha capacidade de escolher para onde. E comecei a consultar essa pessoa para absolutamente tudo. Então existe uma coisa que você precisa elaborar, que é voltar a sua força para você, entendendo que essa relação desmoronou porque ela não tinha bases firmes. Você estava vivendo à sombra de alguém que era forte, que era talvez até controlador, porque às vezes também é fácil, né? O outro estar com alguém que é um pouco mais fraco porque consegue controlar. E aí você entende que a sua vida, para ter movimento, você vai precisar encarar o fim. Vai precisar entender que tudo isso aconteceu porque, na verdade, vocês não tinham bases firmes. Estavam juntos por conta de uma sombra. E agora, você encarando essa sombra, você consegue dar movimento à sua vida para aquilo que você quer alcançar. Como se agora você estivesse escolhendo o rumo desse barco, para onde você quer seguir. E aí tudo começa a entrar nos eixos. Então, primeiro eu retomo meu poder, e isso, inclusive, é muito importante você, na análise, entender que lá não existirão culpados, nem você. Existem escolhas de você poder entender, compreender que você pode sim tomar o seu poder. E aí agora a escolha vai ser o que você quer, para onde você quer ir, o que tem ainda sentido na sua vida, qual o ritmo que você quer dar à sua própria história. E aí você entende que a torre era importante. Só a torre trouxe a necessidade de você encarar que essa relação não estava boa, mas existia uma dependência aqui, existia um padrão que você precisa olhar. Essa carta, primeiro, que fala da nossa sombra, ela vem explicar a minha dor. O que eu recusava perder? Eu me recusava a perder alguém que tinha o controle da minha vida. Essa pessoa resolvia tudo para mim. Eu comecei a viver como se fosse um filho. Inclusive, muitos casais perdem, inclusive, a intimidade, né, aquele momento do casal. Por quê? Porque se alguém atua como um pai, tem alguém que atua como um filho. E isso não existe libido quando o casal está nessa dinâmica. E aí a defesa psíquica que você tinha, como se fosse a origem do bloqueio, você não conseguia mais permitir que você tivesse escolhas. Tudo você consultava essa pessoa. Você achava que era maravilhoso ter essa pessoa aqui, mas isso era uma fantasia. E aí você consegue entender que você deixa de se convencer nesse processo porque a torre ruiu, ou seja, a relação veio ao fim, vocês se separaram e agora você que vai escolher o rumo da sua própria vida. E aí nesse caminho, quando eu enxergo essa torre, é o momento que eu posso elaborar. Aqui está a minha cura, de olhar para a verdade. Essa torre vem ao chão porque não tinha bases sólidas. E agora eu vou resgatar o meu próprio poder
assumindo a postura de um adulto que escolhe a própria vida, para agora entender a minha situação real. Nós terminamos. E o que eu vou fazer daqui? Quais serão meus próximos passos? E aí o Fernando Segredo, ele fala uma coisa muito importante nesse post. Fechar um ciclo não é um reencontro bonito. É o dia que você para de esperar que essa pessoa que já provou para você que ela não tem nada a te dar, ela deu aquilo que foi possível. E aí, essa terceira carta vem mostrar que a cura não vem de fora. Você vai olhar, enxergar e encarar com os olhos bem abertos o porquê que essa torre veio ao chão. E essa força que você olhar para isso é o que vai te trazer cura. E aí nasce nesse instante aqui de você entender que você não precisa mendigar o reconhecimento da pessoa que te feriu. Então me conta aqui nos comentários qual é a resposta que você anda esperando do outro e que você precisa aprender a se dar essa resposta. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha com aquele amigo que você sabe que está precisando parar de mandar mensagem para quem já foi embora. E aí, se você quiser um atendimento comigo, com as cartas, junto do que você precisa compreender para te trazer autoconhecimento, entendimento sobre o que você tem vivido, as informações do meu atendimento com tarô terapêutico vai estar aqui no final do vídeo. E deixo vocês aqui, queridos. Um grande beijo e até a próxima.